Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FCUPcast, o podcast de estudantes para estudantes. Meu nome é Emma. Meu nome é Vasco. E pronto, para nós começarmos assim bem o ano, trazemos uma novidade. Estamos desta vez em formato audiovisual e podem finalmente ver as caras por trás das vozes. Hoje trazemos dois convidados que penso que toda a gente conhece, mas acho que falta assim um bocado aquele lado mais pessoal. Então eu pedia que se introduzissem um bocadito, dissessem o vosso nome, o vosso papel na Associação de Estudantes, atividades que fizeram, etc. E pronto, antes de mais eu queria muito agradecer por terem aceito o nosso convite. Antes de mais, agradecer o convite que foi feito por parte da FCU para hoje estar presente aqui de regresso com o FCUPcast. O meu nome é Andreia Fonseca, sou um natural de Barcelos, licenciada em Bioquímica aqui pela Faculdade de Ciências e estou atualmente no último ano do mestrado em Química. Ingressei na Associação de Estudantes no mandato de 2017-2018, enquanto vogal do Desportivo, cargo que mantive durante 2 mandatos. Posteriormente, no mandato 19-20, passei a vice-presidente interna, estando nos últimos 2 anos, então, a presidente da Associação, tendo cessado funções recentemente. Olá a todos, antes de também me introduzir, gostaria de dar nota que estou bastante feliz por retomarmos esta iniciativa, que é o FCUPcast. Eu sou David Paula, sou o novo presidente da FCUP, estive em licenciatura em Física quando ingressei na faculdade, neste momento estou em Engenharia Física. Durante a minha vida pratiquei futebol e judo e mais concretamente na Associação de Estudantes, entrei no Departamento de Emprego e Formação. E no ano passado estive como vice-presidente e pronto, tomei posse dia 9 de dezembro como presidente da FCUP. Pronto, acho que é isto. E aqui só também dar uma nota que sou um bocado suspeita, porque é que uma menina também foi para o departamento desportivo logo, mas efetivamente também tenho aqui uma veia um bocadinho mais ligada a isso, tendo em conta que fui atleta federada durante 10 anos na modalidade de patinagem artística e também sou desde 2018 com treinadora, mesmo com cédula e título profissional. Acho que também não mencionei, eu também sou de Barcelos como a Andreia, por isso estamos aqui a continuar esta pessoal, linhagem. Não sei se estão a perceber, mas é assim, eu não sei se é mera coincidência ou se é assim um requisito mínimo para ser presidente, mas pá, eu deixo isso para vocês. A cidade de Galo, afinal. Galinhas em casa e cabras ajuda muito. Mas pronto. Uma pergunta que eu tinha aqui é que eu já andava a tentar questionar isto há algum tempo, mas agora que nos apanham já juntos vai ser um bocadinho mais fácil, não é? Sendo ambos os dois naturais de Barcelos, qual é a maior dificuldade que tiveram quando chegaram ao Porto? Foi assim a parte mais urbana, ser um ambiente um bocadinho mais urbano, não verem galinhas a seu lado, não verem assim carroças nem tratores, ou foi o quê? Foi o quê exatamente? Olha, é assim, Vasco, não estou a gostar, porque a minha terrinha em Barcelos chama-se mesmo campo, portanto está tudo relacionado. Mas por acaso é engraçado, mas nem foi esse o choque ou a maior dificuldade que tive quando vim para o Porto, de ser uma cidade muito maior, muita mais confusão, mas foi todas as responsabilidades que acabei por ter, não é? De ter que chegar a casa, ter que cozinhar, ter que pagar a água, a luz ao fim do mês, toda aquela responsabilidade que muitas vezes é os nossos pais terem passado para mim de um dia para o outro. E acho que foi essa a minha maior dificuldade. Acho que não foi uma dificuldade de ingressar no Porto, mas ingressar e sair da casa dos pais foram o que mais senti dificuldades. Aquela independência, assim? Sim, tem os seus prós e os seus contras. É muito bom de ter a independência de gerir os meus horários consoante as minhas necessidades e aquilo que quero, mas depois também custa, não é? De chegar a casa e ainda, o que é que eu agora vou ainda ter que jantar. Exatamente, e quando nós precisamos muitas vezes é de chegar e temos mais aquele trabalho para entregar e etc, e estarmos já preocupados de amanhã tenho que ir mais cedo porque tenho que ir pagar a luz, ou então não posso esquecer de meter não sei o que a descongelar para poder fazer almoço. Pronto, são todo um ganho de responsabilidades que ao início tive um bocado de dificuldade de gerir, e eu lembro perfeitamente da minha mãe: "Oh André, daqui a um bocado estás a pagar a multa que ainda não pagaste a água", e não sei o quê, e eu: "Pagar a água?", e ela: "Sim, não te podes esquecer dessas coisas agora". Pronto, e isso, claro que acresce uma responsabilidade demais para nós estudantes deslocados, foi mais nesse sentido.
Eu partilho muito este sentimento da Andreia, na medida em que eu, quando ingressei no secundário, eu fui para Viana do Castelo estudar, ou seja, não foi assim um choque quando entrei no Porto. O meu problema foi mesmo a gestão de tempo e a responsabilidade, porque de facto quando tipo, procurar a casa e depois fui obrigado a cozinhar, neste caso. Eu nunca soube cozinhar e muitas vezes evito a responsabilidade e compro uma pizza se calhar no Continente ou uma lasanha e pronto, isto também afeta... A típica massa com atum, não? Eu não gosto muito de atum, é por isso que... Não és um verdadeiro estudante, não senti isso. Pronto, mas também vamos ter calma, estamos aqui a meter a Barcelos. Barcelos também tem, só que efetivamente é uma localidade, uma cidade muito menos desenvolvida, com muita menos área, não é, digamos, da cidade em si, porque nós até somos o maior concelho. E claro que às vezes cria um bocado este choque de, enquanto por exemplo aqui nós temos os autocarros sempre a passar e linhas de metro e assim, isso já não vemos na cidade de Barcelos e por vezes é esta confusão e este stress urbano que não temos. Eu também acho que um dos maiores problemas que eu tive foi esse que é um bocadinho de integração académica, porque eu entrei em 2020, foi no ano da pandemia. Também sinto que muitos dos meus colegas tiveram essa dificuldade em relacionar-se com outras pessoas, ou seja, eu por acaso tive sorte porque conhecia uma outra pessoa da minha secundária que ingressou no mesmo curso que eu, que foi em Física, por isso eu nunca estive realmente sozinho, mas ainda demorou alguns meses a ganhar o meu grupo de amigos e nesse sentido também acho que a adaptação ao Porto foi um bocadinho mais difícil nesse aspecto. Mas agora já te sentes em casa, não é? Já é a tua segunda casa, aqui espero agora, que eu te faça sentir assim, pelo menos da vida. O facto de ter entrado na Associação de Estudantes também ajudou-me, obrigou-me a sair fora da zona de conforto, obrigou-me a conhecer novas pessoas, que era o que eu queria, e depois também, mais ou menos à minha maneira, também fui ganhando mais naturalidade com terceiros e pronto, ganhei amigos tanto no curso como na Associação de Estudantes. Senti isto. Ok. Tu há bocado falaste da gestão do tempo e também falaram de todas as atividades que vocês fizeram ao longo do tempo e principalmente agora durante a altura em que estão na faculdade. E assim, como é que isso funcionou? Como é que conseguiram conciliar para a Andreia a patinagem artística, ser dirigente associativa e chegar ao cargo de presidente, tirar o curso de Bioquímica, fazer a tese, etc. Como é que isso funciona? É assim, eu acho que é tudo uma questão de organização e disciplina com nós mesmos. Por exemplo, eu costumo dizer que eu tenho muitos bichinhos carpinteiros. Eu quanto mais... É verdade! Quanto mais a agenda estiver livre, mais difícil para mim vai ser organizar-me. E é muito aquilo que eu focava e acho que também advém de um bocado da regra e disciplina que advém da patinagem artística. Sempre que é para treinar, aquela hora é para treinar, não é para focar somente mais nada, é só aquilo. É para estudar. Então, como eu obrigava a ter muito mais daqueles horários, claro que quando cheguei ao cargo de presidente, isso não acontecia, porque eu acabava quase de ser 24 horas sobre 7 dias por semana, ter que estar atento ao telemóvel e etc, em termos disso. Mas até lá, e aliás, durante a minha licenciatura em Bioquímica, eu continuava a ser atleta no Barcelos. Durante a semana eu ia treinar a Barcelos. E às segundas, às quartas, à noite treinar sempre para Barcelos e regressava sempre ao Porto para ir para as aulas. E não foi por causa disso que não fiz a licenciatura em 3 anos e continuei a dar o meu máximo na associação. Eu acho que nós temos é que estar conscientes, para além da nossa disciplina, e também dos nossos limites. Também de saber quando é que não dá mais. Quando eu digo disciplina, não é exigir de nós que temos que tirar 17, 18 ou 19. Não, é disciplina de saber cumprir regras que nós impusemos a nós, horários que nos impusemos. Se nós marcamos que das 2 às 3 é para estudar aquela unidade curricular, das 2 às 3 vai ser para estudar aquela unidade curricular. E eu tinha muito isso, porque sabia que se não estudasse naquele período, eu seguir ia ter que dar treino, tinha que ir treinar ou ia ter uma reunião da associação e não ia conseguir, não dava. Então acho que é muito isso que foi, entre aspas, a fórmula mágica. Aliás, neste momento o meu stress até é um bocado esse, não sei como é que vou conseguir gerir, ter tanto tempo livre, digamos. Depois ficas tão habituada àquilo, a verdade é essa, as pessoas que normalmente têm mais atividades são aquelas que conseguem gerir melhor o tempo e conciliar tudo e até têm mais sucesso académico. Ela estava aqui a dizer os segredos e tudo, eu já estou a ponto a fazer umas notinhas para quando for para estudar. Fica a dica agora nesta época de exames. Eu próprio não sei se consegui conciliar tão bem as minhas atividades extracurriculares. Pronto, no primeiro ano, como ainda estávamos no auge da pandemia, ainda consegui tirar boas notas relativamente, ingressei na Associação de Estudantes e depois ainda, lá no clube ainda treinava de vez em quando futebol. Mas depois quando
subi para vice-presidente da Associação de Estudantes. Eu tentei entrar também na equipa da F-Cup de futebol, só que eu ao fim de um mês deixei porque estava a ser impossível ir aos treinos, tratar os compromissos da Associação de Estudantes e de estudar para as minhas cadeiras. E lá está, eu também, nesses casos, como a Andrea disse, tenho que conhecer os meus limites e pronto, tomei prioridades e preferi estar na associação e pronto, dar prioridade ao curso, porque eram de facto as coisas que me eram mais importantes e sinto que também o futebol e também o judo mais para trás são coisas que eu já vivenciei, que já experienciei muito, mas que já é uma porta que se estava a fechar, enquanto que o meu progresso na Associação de Estudantes só estava a começar neste caso e também o meu percurso na universidade. Mas pronto, eu partilho muito o sentimento de Andrei, temos que saber dividir o nosso tempo. Às vezes é um bocado difícil focarmos 2 horas a estar nesta unidade curricular, porque é a tentação de ir ao telemóvel ou algo do género. Temos sempre algumas distrações, mas temos de ter muita força de vontade para que tenhamos sucesso. Mas ao mesmo tempo que te deixaste o judo, carregaste essa disciplina, que agora vieste para aí, estás a cumprir a tua função, estás a cumprir tudo o que tinhas feito e ainda queres melhorar, queres avançar um bocadinho assim, não é? Sim, eu quando ingresso pronto, numa atividade, seja futebol, judo ou na associação de estudantes ou mesmo na escola, eu zelo sempre para dar a minha disponibilidade máxima nessas atividades e para fazer o meu melhor. Quando eu vi, pronto, eu ganhei essa disciplina, mas quando eu vi que não era possível, eu preferia dedicar-me 100% às coisas para que elas corram bem. Podem até não correr bem, pronto, o meu trabalho no futebol, ou no judo, ou na associação de estudantes, ou mesmo na escola, pode não correr bem. Eu até posso chamar a disciplina, pode falhar um golo, por assim dizer, mas tenho que garantir as condições próprias para que tenha sucesso, de facto. Depois, se acontece ou não, são as outras pessoas que têm que dizer. Gostei. Falaste bem. Mas agora, continuando assim com as memórias, já que estamos a falar de Júlio da tua antiguidade, assim, não é, seu velhote? Vamos lá falar, até agora, na faculdade, quais têm sido as tuas melhores recordações? Tanto quanto assim dirigentes associativos, as aulas, as saídas, as festas. Digam-me vocês, do vosso ponto de vista, qual foi a melhor parte? Especialmente as festas, que aposto que devem ter aí coisas espetaculares. Andrea, tu, porque já tens aqui alguns anos na carteira e já deves ter testemunhado algumas coisas. Estou a chamá-la de velha, acho que estou a chamá-la de velha. Estou a chamar... É já experiente, não é? Mas diz-me lá, que já deves ter presenciado algumas coisas um bocadinho extremas. Diz-me lá algumas assim. Ou o que é que tu achas destes seus anos? O que é que tu vais levar para a tua vida? Eu vou ser suspeita porque, efetivamente, não é na maior parte das minhas memórias, histórias engraçadas que eu levo muito da Associação de Estudantes, porque estou aqui desde que eu entrei em setembro e ingressei na Associação em outubro. Portanto, aliás, eu não sei muito bem não ter histórias, mas... E pronto, isto vai ser mesmo muito suspeito, então. Mas, sem dúvida alguma, que das melhores recordações que levo foi do último sarau. Pronto, mas também tenho os dois lados, não é? Tinha a questão também sentimental e etc, mas também foi o regresso de trazer o sarau, que efetivamente é a festa de ciências, porque é só nossa, é com os nossos grupos académicos e assim, então aquilo efetivamente foi super especial e até porque tive antigos dirigentes a estarem lá e ver também aquele brilho deles de finalmente isto voltou. Estamos aqui todos outra vez, foi incrível e subir ao palco a cantar o hino de ciências com a cintura e com a jabardémica foi super engraçado também. Tenho assim algumas peripécias e umas lagrimasitas assim, também. Mas tenho também algumas assim de, por exemplo, lembro-me antes até da pandemia, foi mesmo antes de fechar, tínhamos ido sair até ali a Letras. E depois voltámos para a associação, buscar as coisas e não sei o quê, até porque um dirigente tinha um voo para apanhar e etc. E já estávamos a ir até embora. E sou sincera, até não estávamos muito bêbados. Estava literalmente porque lá está, tínhamos acabado por ir só ali, estado um bocado com o resto da academia, etc. E lembrámos, porque não irmos até ao Via Rápida. E foi muito engraçado porque acabámos no Via Rápida com aulas de viagem, porque esse nosso colega efetivamente quis nos acompanhar na aventura até ao final e ele tinha um voo às 7 da manhã e decidimos ir para... Mas ainda bem que fomos, porque no dia seguinte, passados 2 dias, fechou tudo. Portanto, também foi assim, aquele resvés muito engraçado. Mas dentro
de todas as histórias, e assim, que levo e melhores recordações, apesar de tudo, são mesmo algumas peripécias que às vezes acontecem na associação, ou mesmo, principalmente agora na época de exames, que muitas das vezes a malta fica ali no DCC a estudar e assim, vamos ser sérios, chega-se a uma parte da noite que o nosso cérebro já não está a funcionar e já só estamos ali, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? E entra-se ali num cúmulo quase de coisas ridículas, de questionar a vida. E muitas das vezes são essas algumas histórias e peripécias que levo efetivamente destes anos da academia. Uma das maiores coisas engraçadas ou peripécias também que tive foi no Rainhas da Noite, do nada ver lá o Hélder Tavares da CDF. Não estava nada à espera que aquilo acontecesse. Essa foi muito engraçada porque estava eu a controlar e não sei o quê, e nisto vem a minha beira André e o Hélder Tavares quer entrar e eu... Calma, o Hélder Tavares, eles, sim, ele estava cá no Porto e viu uns stories não sei de quem e... A equipa de marketing está a trabalhar. E eu, pronto, vamos embora então, parece-me justo e lá está também, olha, o Reigas também foi muito engraçado, porque finalmente tivemos uma festa de ciências com 2 noites, né? Portanto, conseguimos. Sim, senhor. Mas sim, sem dúvida que a que me marcou mesmo muito foi o Sarau. Mas diz lá a cena do Hélder, que eu agora estou interessado, que eu quero ver o que é que vai sair dessa boca. Eu chateei um bocadinho lá, estava sempre a amarrar-me e a tirar fotos com ele. Eu acho que temos de afastar as vidas do David, por medo. Não, é o Sarau. Não era a André com as lágrimas na mão e o David com o calmo. Mas outra coisa que também valorizei muito foi o sacrifício que nós tivemos na queima das fitas para assegurar a barraca. Histórias de chegámos às 8 da manhã à associação. Eu cheguei a adormecer na associação, eles deixaram-me lá, foram-me embora e acordo às 11 da manhã com a Patrícia, a funcionária de limpezas, e só às 11 da manhã é que fui para casa e depois lá às 4 da tarde tive que voltar para o queimódromo. Acho que também foi dos momentos mais engraçados que tive neste percurso. Está falando por nosso lado também, nós dois. Também trabalhaste na queima, não trabalhaste? Eu trabalhei como foi para mim foi das melhores memórias ali trabalhar lá. E eu tive por acaso um horário decente, porque vocês já sabem como é que eu sou, não é? Eu sou como o David, passado umas horinhas ou assim, começo já a ficar um bocadinho chato. Mas pá, gostei. Novamente. Gostei e até agora vou dizer uma coisa um bocadinho fora disto, mas eu estando na AIE já é o 2º ano consecutivo, por assim dizer, que sou um membro da AIE. O 3º, quando se contar com o ano que era a mascote e passava mais tempo na AIE do que realmente o pessoal da AIE. Mas acho que é um ambiente muito bom. Só estou a dizer aqui uma nota à Andreia, já que ela já não é mais presidente. Gostei dos meus anos enquanto estiveste lá, Andreia. Obrigada. Fizeste-me sentir em casa. O pessoal é muito amigável lá, trabalham todos uns com os outros. E opá, é um privilégio ter-vos aqui aos dois, não é? Que eu estou a sentir um bocadinho emocionado até. Mas opá, espero que tu especialmente continues assim o trabalho da Andreia. Eu espero continuar o legado. Continuas o legado. Tenta, pelo menos. Mas pá, era só isso que agora estava a sentir um bocadinho emocionado. Sim. Com estas festas todas. Mas e não só, acho que por acaso, antes de vir para cá, estava a comentar até com alguns colegas que o ambiente e a mentalidade de ciências efetivamente é muito diferente. E isso nota-se quando vais até outras atividades de outras faculdades e outras unidades orgânicas, que pá, nós somos aquela que às 4 da manhã, às 5, está a abrir um comboinho no Via Rápida e nem está a passar no fim ao comboio. Só porque sim, só porque os apetece. E agora até puxamos a queima das fitas e nunca vou esquecer da última hora da barraca, em que lá está, com esta pausa toda da Covid, etc. E era um regresso novamente e outro momento que é bastante simbólico até a nível da associação, porque efetivamente trabalha a associação toda para o mês, estamos com um contacto bastante direto com os nossos estudantes e com o resto dos estudantes. Acho que também temos que ver este prisma e este lado da barraca da queima das fitas. E lembro perfeitamente de ter um ou dois antigos dirigentes virarem e dizer: André, por favor, deixa-me servir o meu último shot. E eu, tudo bem. E deixa entrar, assim, 3 ou 4, e quando dou por ela, estava toda a gente a cantar o hino de ciências, dentro, fora, e eu fiquei: que é isto? Que incrível! E eu apercebi-me logo que até gente que não era de ciências afastou-se um bocado, tipo, a olhar: uau, o que é isto mesmo? E acho que é mesmo esta comunidade e esta ligação que cria-se muito em ciências que traz depois estas histórias engraçadas.
Somos todos uma família grande aqui. É isso, é isso. Sim, também. E é mesmo esse espírito de ciências, mas falo até mais da Associação de Estudantes, que eu acho que ajuda a todos e que vocês têm mesmo um compromisso enorme, que quem se põe na Associação de Estudantes tem mesmo de o ter. E nesse sentido eu pergunto-vos então, o que é que, para ti André, que já acabaste agora as atividades na Associação de Estudantes, qual é que achas foi assim o teu maior contributo? E por outro lado, aquilo que tu tentaste, mas que por meios não conseguiste? É assim, acho que aquilo em que mais trabalhei, principalmente os meus 2 últimos mandatos, e que sinto que tem vindo a ser construído muito ao longo dos últimos anos, pelo menos que estive na associação, foi mesmo a questão da representatividade estudantil e termos um posicionamento mais sério e firme relativamente a esses pontos, e foram pontos que efetivamente durante os meus 2 mandatos eu quis muito ter. Aliás, temos aqui, posso dar aqui alguns exemplos muito concretos. Eu tinha tomado, em 2021, tinha acabado de tomar posse há cerca de um mês, e foi quando houve aquele, outra vez, confinamento que o Estado decretou, exceto para as universidades que podiam continuar a fazer os exames. E eu fiquei ali até, o que é que eu faço? Acabei de tomar posse como presidente, foi no espaço de horas ter que perceber o que é que a maior parte dos estudantes queriam, se era fazer os exames, se era fechar, ter intervenções. Na altura foi a nível até da TVI, reuniões com a direção, conselho pedagógico, para lançarmos um comunicado e termos mesmo um pé firme da maioria daquilo que pretendia. E acho que o tempo da Covid também ajudou a realçar o nosso alcance e as nossas competências para isso. Porque muitas das vezes é trabalho que é feito, digamos, às escondidas, mas nós, nestes últimos anos, efetivamente mudámos a história de alguns estudantes. Nós, quando foi o regresso de cá, fizemos aquele inquérito para perceber como é que os estudantes estavam a reagir pós-pandemia, etc. E uma das questões era se estava a ter dificuldades socioeconómicas, e nós na altura tivemos 100 e tal estudantes a responder que sim. Nós mandámos e-mail a todos os estudantes que tinham respondido que sim, e alguns que disseram, eu respondi que sim, mas era sem stress, tipo, estou a passar aquela... Mas havia estudantes mesmo em casos extremos, e que teve-se que tomar um posicionamento e encaminhá-los para os sítios específicos. E eu acredito e tenho a certeza que pode não ter sido o final mais feliz de sempre, mas pelo menos teve um final mais feliz do que o que era suposto. E muitas vezes esse trabalho não é reconhecido ou não foi valorizado, mas também nós não estamos aqui para que nos estendam alguma passadeira vermelha e batam palmas pelo nosso trabalho. Nem é de todo algum isso, mas sinto que o nosso maior contributo durante estes mandatos, e principalmente nestes 3 em que eu também tive a vice-presidente e já estava no gestão e tinha mais percepção, foi muito o alcance que tivemos nisso, numa voz ativa nessa defesa. E aliás tivemos a questão de até um projeto do mandato do João Fonseca, em que era vice, da questão do guia dos regulamentos, para a sala de convívio passar a ter uma componente também de ser de sala de estudo, e entre outros. São pequenos gestos, mas que no final acho que marcaram a diferença e que conseguimos efetivamente apoiar diretamente alguns estudantes e indiretamente muitos. A questão da época especial, que não era suposto dar novamente a todos os estudantes. Fez-se mão firme outra vez, frente e etc. É para toda a gente, não houve nenhuma mudança relativamente ao ano passado. É para dar, e deu para toda a gente. E aí lá está, tivemos aqui outra vez uma oportunidade e um alcance para todos. Quando foi, e sei que agora será outra batalha que a associação terá pela frente, ao fim da Covid, consegui voltar a ter o DCC aberto 24 horas. Foi mais outra batalha. Mas são estas batalhas que efetivamente que marcam e que melhoram o percurso dos estudantes, porque o objetivo da associação, o principal, é este. Não é fazer festas incríveis. Claro que isso também é importante, e eu sou muito, muito apologista que os estudantes tenham cenas extra. Mas o principal é isto, e eu acho que nós estivemos bem. Podíamos fazer mais, sem dúvida, podemos sempre fazer mais. Mas acho que no final mudámos alguma parte da história. Aquilo que fico triste de não ter conseguido fazer era um projeto que eu sempre quis, que era o Ciência por Miúdos, porque eu acho que o ensinamento e estas mentalidades e assim não podem só começar a ser trabalhadas no ensino superior, têm que começar nos mais pequenos. Exatamente. E acho que nós, enquanto estudantes do ensino superior, é que também temos responsabilidade de ajudar e levar isso. Portanto, espero genuinamente que a associação consiga desenvolver este projeto, seja a trazê-los cá à faculdade, que aliás isso até vai um bocadinho de encontro aos dias abertos,
mas eu estou a falar do leque daqueles estudantes que são mais desfavorecidos e que não têm tantas possibilidades e que muitas vezes para os pais é um tabu virem para o ensino superior, porque eles no ensino secundário assim, se nós já lhes soubermos transmitir até o que é que o ensino superior lhes pode dar, ou até que apoios socioeconómicos é que eles podem ter, eles conseguem vir. E já Alguns ficam deles, com vontade, claro que mas temos sim. noção que ainda é preciso trabalhar nessas questões de ação social e etc, porque ainda não conseguimos abranger todos, mas há alguns que isto ainda é tabu e tem que deixar de ser, e acho que isso é o mais importante, é de nós conseguirmos, ciências conseguir atingir não só o ensino superior, mas também outras camadas mais jovens. Deixa-me só falar uma coisinha aqui do Força. contributo. Queria enaltecer assim outro contributo teu, André, que eu acho que tu fazes um excelente trabalho e tu não falaste sobre isso, que até o David acho que vai concordar comigo, que é, eu acho que tu na formação das pessoas da AE, dos dirigentes associativos, és muito boa. Porque tu tentas sempre ajudá-los, tentas sempre guiá-los nesse caminho. Eu acho que o David, quando entrou na AE, ainda me lembro que era assim muito acanhado, era assim muito tímido, não dizia nada, ia falar para dentro de trabalhar no computador, e ficava ali caladinho É no o seu típico canto. aluno de física, Sim, não é verdade? a beber a sua Fanta, em um panado, não é? Sempre. Não vou dar Sim, não muda a refeição, continua. Até a semana passada eu estava a comer isso. Hoje foi diferente. Foi Sim. diferente. Oi, o David. Foi a Não base faças do assim. Ah, Foi é para verdade, a é verdade. matemática, Questão portanto. especial. Sim. Mudou, mas não Era tanto. bom, era bom. Questão Pelo especial. preço. Matemática. Só Mercedes lá já vale a pena ir lá à viagem, mas enaltecer assim a tua formação que fizeste com o David e com os dirigentes associativos, que eu acho que eles todos evoluíram como pessoas. E ainda por cima, também a André, este último mandato dela, também teve a responsabilidade acrescida, porque como estamos a atravessar uma renovação na FCUP, de formar ainda mais estes dirigentes, e falo de mim também incluído. Por isso, esse trabalho também foi de facto valorizado e pelo menos temos uma boa base, o André deixou uma boa base para que o trabalho da FCUP tenha sucesso nos próximos anos. Continuando neste mandato e continuando contigo, David, que perspectivas é que tu tens para este novo mandato? Quais são as tuas maiores inseguranças, objetivos e em que medida achas que podes influenciar positivamente os estudantes, David? Eu antes disso queria tocar também um bocadinho no que nós fizemos e a atividade também que me marcou em especial na FCUP no ano passado, que foi o Congresso de Ciências. O facto de termos conseguido estabelecer um fórum de discussão de temas transversais à ciência, como a ética na ciência ou os jovens na ciência, foi bastante proveitoso e para aqui a comunidade académica, e sinto que esta iniciativa vai continuar a ser elaborada e durante muitos anos vai continuar a ter mais audiência e ser vamos ter um fórum crítico e consciente para os estudantes, porque faltava mesmo esse espaço de discussão dedicado à ciência aqui pelo menos na oferta formativa da associação. Por isso eu fiquei mesmo muito contente pelo sucesso do Congresso de Ciências. Em relação às Inseguranças, objetivos. O meu objetivo é continuar mesmo o trabalho desenvolvido pelos últimos mandatos da associação, estar presente para os estudantes de ciências, ter também uma voz ativa crítica perante os diferentes órgãos da FCUP, SASUP e Associação Académica do Porto. As minhas maiores inseguranças, ou seja, eu não tenho assim propriamente uma insegurança. Acho que vai ser difícil replicar o que a Andrea fez. Lá está, eu também tenho uma personalidade diferente da dela, vou ter que me adaptar nesse sentido, mas eu também tenho uma boa equipa em que eu posso confiar e que também posso auscultar e não queirei tomar decisões sozinho. Vou ter sempre uma base, por isso acho que vou estar sempre suportado para que tenhamos sucesso. Uma coisa que eu gostaria de destacar é continuar nesta vertente de empreendedorismo, é também a retoma, um dos meus principais objetivos neste mandato é a retoma da Feira de Emprego juntamente com a FCUP este ano, já que não ocorre desde a pandemia. A última edição foi em 2019 e sentimos também falta essa vertente aqui na FCUP para os nossos estudantes, para se aproximarem do tecido empresarial. Por isso acho que se tinha de destacar alguma coisa era essa. Também queremos apostar numa maior vertente cultural, pelo que nós vamos dinamizar, ou vamos tentar dinamizar um mês cultural com diversos workshops e formações.
vamos criar uma rúbrica que é o Ficuparte e depois, entre outros, também não quero dar spoiler a tudo. Deixa eu matar os seguidores, sabe? Queres abrir o ovo Kinder e as mandar as surpresas todas. Eu só queria até deixar uma nota a quem até nos está a ouvir e assim, porque muitas das vezes quando nós estamos aqui à frente de um projeto ou estamos a dar seguimento, ali nem é preciso ser o presidente ou vice-presidente, mas até a coordenação de algum departamento ou de algo a nível de voluntariado, nós muitas vezes vamos com aquilo de ok, eu tenho que me ajustar perante quem eu estou a dar seguimento, o antigo presidente. Ora, mas acho que aqui também é importante nós conseguirmos dar o nosso toque pessoal e acho que isso é um segredo para a fórmula mágica. Aquilo que é importante é saber manter os valores base daquela associação, daquele projeto, não importa, aquilo que o estudante esteja interessado. E consoante isso, efetivamente, conseguir adaptar. E eu olho para antigos presidentes como já pude trabalhar, o Miguel Mendonça, a Francisca ou o João Fonseca, e efetivamente temos todos muito personalidades diferentes. Mas o objetivo central da associação manteve-se o mesmo. Aquilo que sente a diferença, claro, é se calhar talvez na gestão da equipa ou a modo como a equipa via a presidência, entre outros, mas sempre que nós ingressávamos era apenas assim aqui, uma nota mais para os estudantes, que quando eles ingressam em algo não podem ter receio que não vão conseguir adaptar-se da mesma forma com quem eles estão a substituir. Não é isso o importante. O importante é que eles consigam atingir os objetivos que aquela associação, aquele projeto impôs. E sendo, claro, sempre de forma respeitosa e essas coisas todas, mas eles não são obrigados a ter que se adaptar e a ser igual ao anterior. Eles têm que saber adaptar-se à equipa. Acho que é uma nota muito importante até para o mercado de trabalho e tudo, e que eu tenho sentido, seja atleta, treinador ou agora enquanto presidente, que eu quando dou treinos em clubes diferentes, o objetivo central é sempre formar as miúdas e eles aprenderem a patinagem, mas a forma como se calhar que eu lido com a iniciação é completamente diferente como a que lido com a competição, e eu é que tenho, enquanto treinador, saber adaptar-me àquele projeto diferente, o objetivo daquela atleta. E acho que isso também é super importante. E mesmo para o mesmo projeto, para a mesma equipa, personalidades diferentes vão agir de forma diferente e não será proveitoso tentar replicar, pelo menos a forma como faço a gestão da maneira como fazia a Andrei, porque não é a minha personalidade e não vou ter essa vontade a agir dessa forma. Claro, como a Andrei disse, vou tentar manter os valores base que foram transmitidos durante anos na associação, mas o objetivo também é dar o meu cunho pessoal. E nós estamos aqui para isso, David. Não preocupe. Pronto, malta, então terminamos agora as perguntas, mas passamos a uma parte assim mais engraçada e dinâmica, que são as nossas rubricas. Nossa primeira rúbrica é o Eis a Questão. Eis a Questão. Vamos começar com a Andreia novamente. Isto é aqui um tema que é muito bom para a Andreia, que eu acho que ela vai achar muita piada. Então assim, tu preferias ter de fazer uma tese de 3 em 3 meses, que nós sabemos o quanto custou a fazer. Ainda custa, não é verdade? Sim, mas pronto, já foi aquele início que foi espetacular. Ou as memórias que tinhas da Associação de Estudantes seriam totalmente apagadas e nós sabemos o quanto isso te ia custar. Pensa bem. Não, a minha questão agora a minha ex-questão é porque é que eu decidi inventar a podcast? Viram-se o feitiço como já foi. Ninguém te julga. Ai, vai, imagina, obviamente eu fazia as teses que fossem precisas. Não, isso... Temos uma posição diferente. Não. Aí acho que já houve tanto sacrifício para aquilo tudo que dei à associação, pelo menos deixem-me ficar com as recordações. Portanto, ok, querem uma tese de 3 em 3 meses, não vai ser uma tese de 20, vai ser uma tese de 10. Sem problema, mas opa... Se for uma tese, se quer. E eu... Com as memórias faço tudo. Ok, justo. É sempre o mais importante. Respeito. Eu tenho uma pergunta para ti. A tua vai ser um bocadinho mais estranha, que eu quero pôr assim como é que tu vais agir este móvel? Se te propusesse um aumento de 200% do orçamento da AIA... Sublinha 200%. 200%, estás a perceber? Assim, sim, um valor exorbitante. Mas para tal, tinhas que renovar todos os dirigentes associativos. Preferias manter o orçamento atual ou trocar os teus colegas? Diz-me lá, David.
isto vai pôr em causa o teu prestígio na AE. Não é Tem só cuidado vestir a aí. pessoa Ó, também, David, vai. pisca o olho se estiveres a mentir, mas eu não saio daqui. Olha, faz assim. Eu sinceramente prefiro ficar com a equipa, porque acho que isso é a base do sucesso do trabalho e acho que não é o orçamento que define as iniciativas que nós vamos produzir. Nós conseguimos fazer menos com mais, mas também conseguimos fazer, também pode acontecer o podcast, menos com mais. também podemos ter o reverso da situação, com mais podemos fazer menos. Por isso é um bocadinho relativo. Acho que, claro que há mais constrangimentos se o orçamento fosse menor, mas acho que isso é ultrapassava. Agora, mudar a equipa radicalmente não é. Lá está. São as pessoas que eu escolhi. Até senti assim um bocadinho. Até comecei assim. Acho Comecei a ficar um pouquinho tímido, para te ser sincero, porque é um bocadinho Vê lá, que tímido. isto aqui é o primeiro audiovisual, portanto vou ver aquilo a corar. Mas eles nunca sabem a minha pele de galinha. E pronto, a nossa segunda rúbrica chama-se Cultiva-te. Cultivo-te! E basicamente aquilo que eu vos peço é que vocês deem assim sugestões de livros, filmes, séries, olha, pode ser até uma escultura, Passatempos, qualquer coisa. Deem-me o que é que vocês acham que na vossa vida é que mais. forneça cultura Sim. aos estudantes, basicamente é isso. É, plantem a semente, que nós muito regamos isso. Eu posso começar. Eu gosto muito de ouvir música e a música. Não fazia ideia, não. Surpreendente. A música que eu gosto de ouvir ou seja, eu gosto de ouvir álbuns porque álbuns contam uma história. O meu artista favorito é o Kid Cudi. O primeiro álbum dele, o Man on the Moon. É daqueles que citam os álbuns. E o ano, não sabes? 2009. Que homem, mas que homem. Estava a fazer contas 3 vezes 3 já não ouvi música. Aquilo é banger after banger. E são músicas que com uma mensagem. Se forem ver, por exemplo, aos comentários do YouTube, as músicas, por exemplo, de Pursuit of Happiness ou Soundtrack of My Life do Kid Cudi, vão ver que o Kid Cudi salvou de facto muita gente. Vocês nem imaginam a comunidade de pessoas que se calhar estavam a passar por um momento menos bom ou se calhar estavam mesmo com uma depressão e que o Kid Cudi, com a sua mensagem, com a sua experiência pessoal e a sua vulnerabilidade, conseguiu transmitir e fazer com que essas pessoas se abrissem também e tomassem os passos certos para saírem dessa situação, desse buraco. Por isso acho que o Kid Cudi e esse álbum em específico marcou uma geração e mesmo musicalmente muitos artistas, por exemplo Travis Scott, o nome dele é inspirado do Kid Cudi. O Kanye West também, o Kanye West veio antes, mas agora se calhar um bocadinho tenso falar do Kanye West. Estás a falar do Kanye West como pessoa, estamos a falar do Kanye West como artista. Estás a falar com pessoas como artista. Também bebeu muito. O Kanye West veio antes, mas também bebeu um bocado a influência do som do Kid Cudi e artistas como o Juice WRLD também. E mesmo todo o movimento de trap também um bocado se deve ao Kid Cudi. Outro álbum também que eu gostava de mencionar era. Este é um bocadinho mais estranho, é do Sufjan Stevens, chama-se Carrie Ann Lowell. Acho que é uma bonita homenagem e ode à sua mãe que tinha falecido há pouco tempo. Por isso Vai ser uma diferença de géneros. É uma parceira da pressão e outra para entrar. Devias ter dito ao contrário, não é? Foi uma para curar depois. Não, mas isso é a exceção na minha discografia, o resto eu sou. Não é exceção, isso é bom orgulho. Sim, é bom. É bom seguir ter essa esta Maria Leal, versatilidade. Mas essas deixas assim. Toy, Ana Ana Malhou. Artistas portugueses, para mim é mesmo Soulja e depois Papillon, o álbum. Tu estás a falhar com o Richie Campbell. Tu não ouves Richie Campbell? Ei, umas músicas de vez em quando, mas. Tu não ouves T-Rex? Estás a falhar, não ouves T-Rex? Não ouço. Olha aí, deixa-me saber o T-Rex. Uma put you on. Depois, não sei se querem também destacar um livro, isto é um bocadinho mais Claro. básico. Mas... Diário do Banano não conta. Eu quando era miúdo adorava esse livro. Eu tenho todos, eu tenho para ir até o 14, assim. Tenho um altar em casa. Eu tenho literalmente uma estante só com o Diário de um Banana, isso é mesmo triste. Mas acho que os primeiros livros que eu li, quando
comecei a ter esse gosto foi o Crime and Punishment do Dostoevsky. Foi um livro um bocadinho lento ao início, um bocado descritivo também. E os autores russos como o Dostoevsky, o Tolstói, etc. são um bocadinho mais descritivos. Mas é um enredo. Tem muita subtileza e depois é um enredo com bastante significado. Acho que deviam também ler. Também não quero dar assim nenhum spoiler. Não conhecia esse teu lado, David. Pensava que nem sabias ler, para ser sincero, mas pronto. Mas por acaso ler ajudou-me a melhorar o meu vocabulário, só que infelizmente agora já não ando a ler há algum tempo. Quero também retomar esse Tens de voltar a hábito. conciliar o tempo todo, tens de introduzir também a sessão de leitura. E tu, Andrea, diz-me lá a questão assim, um álbum, passamos na sintonia do David. Não, um álbum não, mas um artista, Andrea, quem é que acha que tu relacionas melhor? Eu, para mim, é o J. Cole, mas eu vou deixar para eu nem começo a falar que se não me sai daqui. Não, pronto, eu em termos de música não tenho assim tanto álbum muito específico e assim, ouço muito mais tipo aquilo que me aparece ou, e sou muito tipo millennials, tipo ouço muito ainda Shakira, Beyoncé e eu parei aí. Eu estou a rir, mas eu danço em casa, ouvi Shakira. Eu estudo, faço tudo, Ouvindo um Waka Waka. É muito desse estilo, tipo, não tenho efetivamente algo assim em que foco tipo os álbuns e etc. Sou sincero, sou mais a menina dos livros. Então começa aí a lista. Não, prontos, mas um que eu aconselho muitas vezes a ler e que, pronto, vai parecer clichê, mas é o Ensaio sobre Cegueira. Meu livro favorito. É efetivamente um livro bastante poderoso, na minha opinião. Estou a sentir de parte Não, lá está. Lá está, eu disse mesmo que achei que ia ser clichê, mas o livro efetivamente é lindo. E um livro que me marcou também muito foi o meu primeiro assim livro maiorzinho que li, foi o Marley e Eu, que acho que toda a gente já viu o filme. Tu és desses, olha, também tem um filme do Ensaio sobre a Cegueira, o Blindness. É que Sim, o Marco falou com uma Juliette Moore. Existe. Sim. É muito fixe também. É muito fixe. E o Saramago chorou a ver o filme. Eu não estou a conseguir ver como é que eles retratam. Não, olha, esquece, é espetacular. Está muito fixe. Eu amo o filme também. O filme está muito bem retratado e etc. E um que não é tão conhecido, por acaso não me estou a lembrar do nome do escritor, mas isto vai parecer que na altura li, tipo, para aquelas apresentações mas sem dúvida alguma foi dos melhores livros que eu li, que é A Sombra do Vento. Eu pensava que ela ia falar qualquer livro de acordo fotográfico. Não. Ela estava a dizer para as apresentações portuguesas assim, se calhar para o mas não era isso que tu tinhas de ler, tinhas aquelas listas de livros obrigatórios e tinhas de escolher um desses. Tu eras daqueles que tipo olhavam para o título. Eu li o Capuchinho Vermelho e eles foram fazer um resumo. Eu não sou nada disso. Mas acho que sim, o Ensaio sobre a Cegueira eu acho que é um daqueles que marcou. Depois eu em filmes, séries sou muito básica. Conta lá Friends, não? Não. Too hot to handle. Se fosse, Não, terminava já o podcast. Sou muito daquelas tipo de mentes criminosas. Isso é bom. Isso é bom. Investigação criminal. Investigação criminal. Velocidades furiosas, tudo isso. Vai, pronto. Se há furiosos, os antigos eram melhores. Sim. Em termos, mas acho que a nível de cultura, efetivamente, é os vídeos do Guilherme Geirinhas. Não sei se conhecem o comediante, em que ele retrata temas que são atuais e que estão aqui na atualidade, e são atuais, não estão na atualidade, obviamente, a Andrea boa. Mas, por exemplo, quando são a parte das eleições que foram nos Estados Unidos, para perceber como é que porque aquilo é todo um método de eleição diferente, o que é a esquerda e o que é a direita, quando houve aquela coisa de o governo cortar os sistemas cooperativos a nível do ensino secundário e básico, etc., passou para privadas e assim. Ou seja, ele explica tudo isso, mas de forma engraçada, que aliás a rubrica chama-se Coisas Chatas com Humor. E aconselho bastante, é muito interativo. Aliás, ele tem depois também rubricas, tipo que é com o Mini Eu, em que aparece um miúdo, em que explica as coisas, mas de forma como se fosse para crianças. Às vezes vão tipo artistas e faz mesmo uma música relativamente ao tema. E não são nada cansativos os vídeos e efetivamente, para além de conseguir rir-me e passar o meu tempo, também consigo aprender algo. Portanto, acho que a nível também deixava essa rubrica Coisas Chatas com Humor, que Guilherme Geirinhas.
Vou sair daqui com conhecimento. Olha, o sério vai começar a aumentar. Cuidado. Deixar de Homem. você falar de Não está química. bem. Deixa de estar, isso pode ficar contigo. Nas minhas teses de 3 em 3 meses. Coragem. Cada coragem, apresentá-las incrível. 3 em 3 meses na ela a fazer uma apresentação completa. Por favor, ajuda-me a escolher os temas, por favor. Não, está tudo Eu não à tua aconselhava mercê. ninguém, credo. Mas pronto, tens algum álbum assim que querias dizer assim no teu livro ou vais começar a chegar a falar de como é que é em Um cegueira? ensaio sobre Ai, cegueira. isso é Ensaio sobre a sobre cegueira. cegueira. Pronto, a Andrea falou, eu amo, é o livro top 10. Aconselho mesmo a toda a gente, nem me atrevo a dizer um resumo, porque o livro não dá mesmo. Não dá. É daqueles livros que E apesar daquela... tudo E vale a apesar pena. de toda a gente questionar de ser ou não de fácil leitura por causa da questão da pontuação, Sim, etc., sim, mas é- consegue-se ler Lê mesmo de perfeitamente. questão fluida e Eu- perceptível. Eu acho comparado, qual era o outro livro dele que nós somos do secundário? Agora não devia estar O a falar Ano- disto. O Memorial de Convento. O Memorial Convento. A escrita, Eu no gosto Memorial, tanto. a escrita no Memorial Convento é muito mais complicada do que no ensaio sobre a cegueira. Pelo Não menos acho eu achei, complicado, eu mas um achei bocado mais isso. maçadora. Eu acho Sim, que é o conteúdo que acaba por não Sim, ser. não sei também. Mas lá está, mas isso depois também depende de personalidade para personalidade para ver se vai encontrar as perspectivas. Mas pronto, já queres que eu diga então álbuns? Eu Quero começo que aqui digas a só minha assim, lista. Só que assim é mais uma conversa. Agora e Então, eu é pelo meu quero interesse. justiça. É pelo meu Então, interesse. Já me esqueci que estou no podcast. Vamos É pelo meu começar. Fleetwood Mac, o álbum Rumors, é dos melhores álbuns de sempre. Os Pink Floyd, Wish You Were Here, né, como é lógico. Aí está bem. Aí estou a falar. Led Zeppelin, pá, a discografia inteira. Tá bem. Digo-vos aqui também uma banda que, pá, eu acho que não há muita gente que conheça, que são os Morphine, que é uma banda de jazz rock, é muito Já sólido. estás a entrar aí em sítios que o pessoal não conhece. Já estou Justo, sombrio. justo. Já são E dos aquelas anos 90 backrooms do YouTube, que ela anda às 4 da manhã a ver aqueles Ah, vídeos. E não, é muito sólido, confio, é muito Anos bom. 90? Estás Sim. presa no passado? Estou sempre. Mas eu por acaso prefiro os anos 60 e 70, mas deixo aqui outra Daqui que... a um bocado vai puxar os álbuns. Vai começar. mas é isso, lógico. Vai toda a começar gente puxar gosta. aquelas músicas só o seu ruído quase. Mas tens caladinho. Doors também. Isto é para a minha irmã, se ela ouvir, que ela adora Doors. Ela detesta, tipo, Também proíbe-me de adoro, ouvir também em adoro, casa. Também adoro. não Adoro vale a Doors. pena. Mas opá, eu no sentido da vida que eu, pá, um dos álbuns que eu mais gosto e que mais mudou a vida foi o álbum de J. Cole, o 2014 Forest Muito Fire. bom também esse É um álbum. álbum Eu também incrível. gosto desse. É um álbum incrível, adoro esse álbum. Até o álbum mais recente do Kanye, do Kendrick, foi incrível. Mas Também, a- o demo a do disco- Kendrick, a discografia do Kendrick é toda Sim, impecável, é, sim. é incrível. Isso, ainda por cima ele reinventa-se todas as Sim, vezes que faz sim, um álbum. é incrível. Que é o Section 80, o meu favorito é o de 2013. O... People Butterfly. Não, Não, isso, isso é o... Isso é mais recente. isso Não, é não o é, isso é o não é. dois- isso é o 2015. Não é 2013. É o anterior, aquele que tem o Beats Don't Kill My Vibe. Esse não é o do To Pimp a Butterfly, tenho quase certeza. Não, The Pimp a Butterfly é o 2015. Assim, eu não sou Já especialista. estamos a divagar muito. Daqui a bocado vamos começar a falar o que é que andamos a comer e a nossa dieta e não vale a É pena. isso, é isso. Mas pronto. Este foi o nosso podcast. Espero que tenham gostado. E pessoal, fazem aí para uma foto. Tiramos assim um print. Deixa eu tirar o microfone da frente. Não vais meter à minha frente. Boa. Não fica nada, André. Está-me a tapar os dentes. Eu tenho um sorriso tão bonito.